Olá, uma ótima noite para você que está ligado com a gente aqui no SBT News. Está no ar o Pod News. Hoje comigo, Ariane Bittencourt. A partir de agora você acompanha junto comigo uma entrevista super interessante sobre saúde no trabalho. E tudo isso porque começa a valer, viu, a partir do mês de maio, mais precisamente a partir do dia 26 de maio deste ano, uma alteração na NR1, que é a norma regulamentadora de número 1, que baliza alguns pontos que precisam aí estar no radar das empresas no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho. É que a partir de maio vai ser preciso que os empregadores incluam, não é? Nessas avaliações referentes à NR1, também os riscos psicossociais. E aqui a gente está falando de um tema que está super em voga e é preciso que de fato seja assim, que é a saúde mental. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre a saúde mental no ambiente de trabalho especialmente, a gente tem a alegria de receber o médico psiquiatra Tiago Blanco, ele que é referência técnica em psiquiatria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também professor da Escola Superior de Ciências de Saúde aqui do Distrito Federal. Doutor Tiago, uma ótima noite, bem-vindo. Muito obrigado por me receber e por essa pauta que é essencial e que certamente vai ilustrar e se importar a muitos dos nossos ouvintes. Perfeito. Bom, a gente sabe, doutor, que a saúde mental é uma questão que tem sido a cada dia mais falada. A gente tem visto tabus sendo quebrados, mais pessoas a cada dia mais falando com leveza e naturalidade das suas questões, porque muitas vezes a gente via uma facilidade de lidar com outras questões de saúde e de dizer que estava com isso ou com aquilo, mas uma resistência muito grande em se falar sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas mais. E nesse contexto, eu queria entender do senhor o que a gente tem de novo, então, a partir de agora, nessa norma regulamentadora, com o que de maio em diante, isso já devia acontecer, mas especificamente a partir de maio, os empregadores devem se preocupar quando a gente fala nesses riscos psicossociais. A revisão da norma ela foi importantíssima para estabelecer que o adoecimento e os riscos psicossociais eles são essenciais quando a gente fala como ambiente de trabalho. Observe que nós adoecemos por motivos variados, mas que envolvem 3 fatores fundamentais, que são os fatores de risco genéticos, tem a ver com uma história familiar positiva, quer dizer que quem tem pessoas na família que tem algum transtorno mental, né, também tem um risco maior de adoecimento. Isso é um fato já bem estabelecido para as doenças no geral, algumas doenças mais do que outras, né? Nós temos fatores individuais que estão envolvidos, que dizem respeito às capacidades ou aos recursos de enfrentamento que cada um de nós desenvolve ao longo da vida para lidar com conflitos e de que forma nós vamos lidar com eles, e isso pode estar relacionado ao adoecimento. E o terceiro fator é o fator ambiental, né? Então, fatores ligados à exposição a traumas, à violência, à segurança, a situações de pobreza, todos esses fatores também estão implicados nisso. E o trabalho não fica fora. Veja que nós frequentamos o trabalho a maior parte dos nossos dias. Sim. Muitos inclusive, permanecem no trabalho mais tempo do que nas suas próprias casas. Portanto, esse ambiente do trabalho pode ser um fator protetor ou desencadeador para o adoecimento mental. O que a NR1 traz é de que o empregador precisa estar atento para prevenir e diminuir fatores de risco. Isso quer dizer tornar um ambiente agradável, um ambiente que seja protegido, diminuir absolutamente situações de discriminação, racismo, intolerância e principalmente de assédio. Esses fatores são fundamentais e é obrigação não apenas das pessoas entre si, mas do empregador estar atento para estabelecer uma política de enfrentamento dessas situações, tanto para a prevenção quanto para, né, consequenciar o comportamento e o que fazer tanto para a vítima quanto para o ofensor no ambiente de trabalho.
Doutor, muitas vezes, bom, a gente vive, obviamente, em um contexto em que é preciso que o empregado entregue ali, alcance as suas metas, entregue resultados para a empresa. A gente está falando de produtividade no meio de tudo isso. Agora, muitas vezes, um empregado que não está sendo produtivo e não se entende muito bem o porquê daquela não entrega ou, eventualmente, de um comportamento no ambiente de trabalho um pouco mais ríspido, impaciente, talvez até nocivo e até com um potencial de contaminar os colegas. Sem esse olhar sensível, muitas vezes você deixa passar justamente um problema dessa ordem. A gente pode estar falando de um empregado que está mentalmente adoecido e às vezes ele não sabe, ou ele sabe e não se sente à vontade para falar, porque não percebe que há dentro da empresa um ambiente, clima para isso, e você deixa, às vezes, de conseguir o melhor daquela pessoa, profissionalmente falando, porque talvez ali, enquanto liderança, enquanto gestor, faltou algum tipo de prática para reconhecer esse problema, não? Perfeitamente. Nós, no ambiente de trabalho, precisamos de espaços que sejam protegidos para que a gente possa alcançar e oferecer o melhor que nós podemos fazê-lo. Quando a NR1 fala sobre esses fatores e traz o assédio como um fator importante, estabelecendo que a cobrança ela pode ser feita e deve ser feita claro. De alguma forma pelo empregador. Afinal de contas, há uma expectativa, né, com os colaboradores de que eles possam entregar o seu trabalho, né, e o resultado que se espera. Mas o que não pode ser feito é que essa cobrança seja balizada por estratégias que humilhem o colaborador, que desqualifiquem o trabalhador de alguma forma, né, que tragam um sofrimento e uma exposição negativa e uma exposição que traga uma sensação de que a pessoa não é capaz de fazê-lo. Daí eu chamo a atenção para que é fundamental para cada empresa que consiga posicionar nas colocações de liderança pessoas que sejam de fato capazes de assumi-la sem balizar essa atuação pelo autoritarismo. Lideranças são sujeitos ou precisam ser pessoas que conseguem dirigir o seu time e a sua equipe em prol do alcance de um objetivo, mas de forma que as pessoas se sintam positivamente vinculadas e que elas se sintam, sobretudo, protegidas. Um grande líder é alguém que a gente procura para falar sobre as nossas dificuldades, esperando que ele possa nos auxiliar e não trazer de volta desqualificação, medo, ameaças de demissão e assim por diante. Portanto, é preciso, né, que as empresas estejam atentas a quem elas estabelecem nos seus cargos de liderança. Muito bom. Queria explorar com o senhor, doutor, um pouco mais sobre quais são, então, esses fatores de risco que devem acender um sinalzinho de alerta para esses empregadores, para as empresas. Essa norma, a NR1, ela vale para empresas de todos os portes. Todo mundo tem que cumprir. Tem ali empregado no regime de CLT, tem que se submeter. É isso. Todas as empresas estão sujeitas à regulamentação pela NR1. Portanto, esse é um avanço importantíssimo para a saúde do trabalhador no Brasil todo e foi um ganho que nós precisamos celebrar. De fato, pensar nos fatores ambientais, né, que estão relacionados ao risco de adoecimento, que envolvem isso que nós estamos falando agora, assédio, ambientes que não são protegidos, né, ambientes em que as pessoas não têm possibilidade de comunicar o assédio, portanto, a criação de um ambiente seguro para falar sobre, né, para que a vítima possa falar sobre isso. Imagine uma mulher que possa ter sido vítima de um assédio sexual, por exemplo, se ela não tiver um espaço na empresa de que ela possa comunicar ou de que ela possa ter garantia de que ela não será, não sofrerá nenhum tipo de novo assédio ou de retaliação, por exemplo. Isso é importantíssimo. Então,
é fundamental que as empresas estejam atentas a isso para criar esses ambientes e também oferecer treinamento mesmo para as pessoas que estão na empresa e que possam... Porque essas situações de violência, elas acontecem não apenas do chefe com o subordinado, elas podem acontecer entre os pares. Sim. E isso é fundamental. E sabe de uma coisa? Muitas vezes algumas pessoas nem sabem que algumas atitudes, elas são atitudes que caracterizam assédio. Portanto, o que nós chamamos de um letramento em segurança, um letramento em violência, é fundamental para que as pessoas possam entender, olha, a partir de um ponto não é permitido mais, né? E o fato de não saber não quer dizer que você não deva ser responsabilizado. Claro. Então, em 2025, todas as pessoas precisam estar atentas em como estão se relacionando umas com as outras, para que elas não ultrapassem um ponto que cause sofrimento ao seu colega de trabalho ou ao seu chefe ou à pessoa que está subordinada a você. Pois é. Viu como essa conversa é importante? Vale para todo mundo, né? No mercado de trabalho, em todas as áreas. Certamente, se não foi você a pessoa que passou por uma situação dessas, ou você viu acontecendo, ou ouviu história de alguém próximo. Então, a gente tem de trazer à luz mesmo todas essas situações envolvendo o ambiente de trabalho, saúde mental, os próprios casos de assédio. E aí vem uma palavrinha à minha cabeça, doutor, sempre que a gente pensa nessa relação entre a saúde mental e o ambiente de trabalho, que é o burnout. Talvez não tenha tanto tempo assim que a gente tenha passado a falar sobre isso com um pouco mais de naturalidade, mas primeiro de tudo, o que é o burnout? É um adoecimento mental que está diretamente relacionado a um ambiente de trabalho nocivo ou a uma carga de trabalho excessiva? O que seria o burnout? O burnout é um desfecho psicopatológico, uma doença, um diagnóstico que está relacionado à exposição a um excesso de trabalho, a uma estafa profissional. Quando o trabalho ele exige tanto que aquela pessoa ela dedica-se quase exclusivamente, ou passa a maior parte do tempo pensando no trabalho, pensando nas entregas que precisam ser feitas. Tá. Isso pode estar relacionado, né, com o próprio trabalho, né, com o próprio ambiente ou com o próprio empregador, ou pode estar relacionado com as características individuais também do sujeito, né, que são, em geral, pessoas que têm um grau de autoexigência excessivo, pessoas que têm traços mais obsessivos e assim por diante. Então, a soma desses dois fatores, que tem a ver com questões pessoais e com questões do trabalho, predominando um ou outro, a depender de algumas coisas, podem levar a uma situação de adoecimento que nós chamamos de burnout, né? Quando a pessoa se dedicou tanto que esgotou todos os seus recursos, daqui a pouco há uma quebra na sua capacidade de funcionamento e o sujeito não consegue mais fazer nada, nem trabalhar, nem descansar, porque ele está adoecido. Claro. Né? Mas o burnout não é a única condição, uma consequência de um ambiente de trabalho inadequado, né? Ou impróprio. Né? As próprias questões relacionadas a transtornos de ajustamento ou mesmo a transtornos de estresse pós-traumático também podem estar relacionados à exposição a um ambiente hostil, a um ambiente violento e assim por diante. Inclusive quadros depressivos também, né? Quadros depressivos que podem ter como gatilho, né, fatores relacionados às relações interpessoais, às situações de exposição. Recentemente estávamos discutindo a própria questão, né, que no ambiente de trabalho eventualmente acontece que as questões que envolvem piadas inadequadas ou até apelidos, né, que são indesejados, né, para alguns sujeitos, mas que em algumas empresas isso acaba sendo normalizado, né, sem que a gente tenha um cuidado muito particular em acionar aquela pessoa a quem é dirigido o apelido, se ela se sente confortável Sim. ou não. Muitas vezes a pessoa
para simplesmente manter um ambiente, né, que não seja conflituoso, acaba aceitando aquilo que muitas vezes pode acionar questões da própria história pessoal, conteúdos que podem ser pejorativos, discriminatórios ou desqualificadores de alguma natureza, mas que as pessoas, por tanto tempo de usar, acabam normalizando aquilo. É importantíssimo que as lideranças e no trabalho nós estejamos sempre atentos, e atentos para que o outro possa dizer. Nós nunca podemos acionar o efeito no outro a partir da nossa própria régua, né? O que me parece inocente pode não ser inocente para o outro. Portanto, é preciso sempre perguntar para outra pessoa e perguntar de uma forma que ela possa responder de maneira honesta. E aí sim, a outra pessoa pode dizer para a gente: isso é confortável ou não é confortável para mim? Dentro do limite, obviamente, da violência, que a violência nunca é tolerável. É o que não é negociável. É qualquer tipo de violência. Violência moral, a violência sexual, a violência de gênero, a violência, qualquer uma das modalidades de violência, até a exclusão, o ostracismo, é um tipo de violência contra outra pessoa. Então, portanto, nos nossos ambientes de trabalho, e agora com a NR1 fica claro ao qualquer empregador: esteja atento, estabeleça políticas de avaliação contínua do ambiente de trabalho e da relação entre as pessoas, para que ninguém saia ferida no ambiente de trabalho, que o trabalho é para crescimento pessoal e não para sofrimento ou feridas de qualquer natureza. É meio de vida, né? O trabalho, não meio de morte, como dizem por aí. Agora, doutor, aproveitando, surfando nessa onda aí dessa última resposta sua, antes da gente começar aqui a gravação, o senhor falava sobre um compromisso ético que a gente precisa assumir uns com os outros, e eu achei isso sensacional, porque a gente vive num ambiente em que muitas vezes, como o senhor disse, o trabalho toma boa parte dos nossos dias, não é? A gente tem rotinas corridas, e aí no ambiente laboral, mas também na vida pessoal, que nos obrigam a ir emendando uma coisa na outra. Muitas vezes a gente quer executar, e a gente perde a capacidade de olhar uns para os outros. Muitas vezes a gente saúda alguém, dá ali bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta tudo bem, e já vira as costas, porque você não quer saber, você não tem tempo de saber se a pessoa está realmente bem. E isso é um grande problema, né? E é um recado que fica para os gestores, mas para todo mundo, né? Para os empregados, para você enquanto ser humano mesmo. A gente está perdendo a capacidade de olhar de forma sensível e empática para o outro, e talvez por isso estejamos adoecendo e ignorando o adoecimento dos outros também. Como é que o senhor avalia esse momento que a gente está? E queria te ouvir um pouco mais sobre esse compromisso ético que o senhor coloca. Eu nomeio como um compromisso ético de humanidade, que passa pela perspectiva de que todos nós precisamos nos interessar uns pelos outros. Nós precisamos nos conectar uns com os outros. É isso que nos salva enquanto humanidade. Notadamente, nós conseguimos perceber quando as pessoas se relacionam conosco de forma burocrática e quando elas de fato estão interessadas em saber sobre a história do outro. No ambiente de trabalho, isso também é importante, com meu colega de trabalho, com todas as pessoas que estão à minha volta, né? Entender quem são essas pessoas, ou conhecê-las melhor. E a partir disso, poder trocar, né? Fazer uma troca de afetos, que é super importante. Em algum momento, alguém poderia dizer que no trabalho as pessoas devem respeitar-se mutuamente. Isso é verdade, mas isso não é suficiente para que as pessoas sejam felizes no trabalho. E mais do que ter a recompensa mensal do trabalho, que se materializa no salário, mais importante do que isso é criar um ambiente ou estar num ambiente de trabalho em que eu possa ser feliz. E ser feliz para o ser humano só há uma maneira: se relacionando bem com as pessoas que estão com a gente. Nós, seres humanos, somos seres gregários por natureza. Nós convivemos em comunidade, nós gostamos disso, nós precisamos disso. E estar em um ambiente em que as pessoas estão interessadas umas nas outras é fundamental. E a partir disso,
quando eu me interesso pelo outro, eu conseguirei ouvi-lo a partir da sua própria história e conseguirei ouvir os seus desafios. E quando houver um adoecimento, ou quando houver um sofrimento que extrapola aquilo que é natural do ser humano, eu poder oferecer o meu ombro de apoio, né? Ou oferecer aquilo que eu tenho, que eu já conheço, ou até em situações mais graves, acionar outros recursos do trabalho, por exemplo, para que eu possa cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Isso tem a ver com as nossas famílias, isso tem a ver com o nosso trabalho, isso tem a ver nos lugares, na religião que nós frequentamos, né? Ou em qualquer outro ambiente em que haja outras pessoas. Né? Nesse sentido, o meu convite é para que estejamos onde estejamos, que nós não passemos de maneira burocrática ou de maneira descuidada pelos outros. Que a gente tenha a oportunidade de ouvir e de perguntar para o outro. Né? Numa geração em que nós estamos muito frequentemente expostos a imagens das pessoas, né, recortadas, né, mediadas por filtros, né, e por arquétipos, que são essas imagens, o que nós apresentamos nas redes sociais, que são nada mais do que avatares de nós mesmos, né, que nós criamos, que nós depositamos ali, e nós temos a impressão de que nós conhecemos as pessoas a partir daquele conteúdo, e nós conhecemos um recorte do sujeito, né? Fora daqui, o melhor recorte, talvez, né? O recorte que eu espero que o outro, que eu quero que o outro veja, né? E a gente tem a oportunidade, quando a gente está se relacionando diariamente com outra pessoa, de conhecer a partir do seu senso de humanidade completo, né? Nas perfeições e nas imperfeições. E aí que é o mais rico de se relacionar com as pessoas, né? Quando a gente consegue conhecê-las de fato, e mais ainda, quando a gente consegue cuidar das pessoas. Né? Eu acho isso sensacional e espero que todos nós, né, seja agora e no futuro breve, consigamos aderir a esse compromisso ético de humanidade que eu proponho. Agora, doutor, me parece um desafio grande, né, nesse mundo que a gente vive tão acelerado e pensando no recorte do ambiente de trabalho, em que muitas vezes a gente está ali sendo o tempo todo estimulado a entregar o que muitas vezes acaba, mesmo que não seja de forma intencional, levando a um ambiente em que você olha para o outro, para o seu colega como um concorrente, alguém que muitas vezes você precisa superar e se superar e sempre fazer isso, aquilo. Como que a gente consegue alcançar ou retomar essa humanidade mesmo no ambiente de trabalho? E como que o gestor também, difícil você se colocar no lugar, né? Muitas vezes de uma liderança, tô tentando fazer esse exercício aqui, como que ela estimula que você no seu ambiente consiga de fato ser produtivo e ser estimulado a fazer entregas melhores e conseguir, né, caminhar junto com a empresa para o lugar que ela precisa chegar, sem perder esse olhar cuidadoso com quem está do seu lado e entendendo que talvez você não precise competir, você pode correr junto ali com seu colega. Perfeito. E veja que trabalhar num ambiente em que você consegue fazer amigos é muito mais agradável e você produz muito mais. Você consegue trabalhar cooperativamente e a 4, 6, a 8, a 12 mãos, a gente consegue produzir de forma mais criativa, de forma mais eficiente e de uma forma que pese muito menos. Acordar de manhã e ir para um ambiente em que você vai encontrar pessoas que você confia e que você gosta, te traz leveza, te traz tranquilidade, apesar do trabalho ser sempre cansativo. O trabalho nunca é para ser uma tarefa que seja suave, incrível e assim por diante. Nós podemos fazer boas escolhas de carreiras que nos trazem uma recompensa favorável nos sentidos. Mas ir para o trabalho e conseguir ter nesse lugar um ambiente em que a gente gosta das pessoas vai melhorar muito. E eu vou dizer para você, investir em saúde mental, investir na relação entre as pessoas, investir num ambiente de trabalho favorável não é um gasto, porque não deveria ser um gasto. É um custo, mas não, isso reverte em
tanto aumento de produtividade para a empresa e, portanto, empresas que superestimulam a competição entre os seus empregados são empresas que podem ter um efeito muito ruim disso, né? Empregados, né, ou colaboradores que trabalham cooperativamente e, sobretudo, que estão seguros naquele ambiente, seguros de que não serão pegos de surpresa, seguros de que não serão demitidos se eles sem um aviso anterior, seguros de que as pessoas estão cuidando umas das outras, né? Isso ajuda enormemente. Então, essa ideia de que as pessoas precisam competir para produzir mais é uma ideia que tem, de alguma forma, um tom atrasado, né? Porque né, não dá para a gente pensar hoje que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. Porque se a gente pensar em fazer tudo sozinho, nós vamos adoecer. Adoecer por estafa, porque o nosso tempo de trabalho não vai ser suficiente para isso. O que nós precisamos no meu horário de trabalho, eu conseguir fazer tudo e fazer todas as entregas com a melhor qualidade que eu posso fazê-lo, e a partir desse ponto eu entrego para o colega que vai seguir, porque ele vai conseguir fazer, e no dia seguinte ele vai me entregar também, né, um ambiente de trabalho bem estruturado, organizado, sem medo de que eu possa brilhar mais do que ele, porque isso não se trata de fatores excludentes, nós brilhamos juntos, e quanto mais um brilha, mais o time todo brilha. Quando a gente pensa que o brilho de um ofusca o brilho do outro, nós estaremos num ambiente que é arriscado para a própria empresa e para o próprio sucesso de todo mundo. Muito bom. Mas, doutor, quando a gente pensa em saúde mental, em adoecimento mental como um todo, muitas vezes a gente está falando de fatores subjetivos e de um comportamento da pessoa adoecida que também é muito subjetivo, né? Tem gente que vai ali, muitas vezes, externar e deixar muito claro na sua vida, mas também no ambiente de trabalho, que tem alguma coisa errada acontecendo. Tem gente que muitas vezes pode se fechar e ficar ali mais no seu canto, muitas vezes sem dar grandes sinais de que existe alguma coisa ali. Tem gente que pode agir naturalmente, de alguma forma, enfim. Considerando toda essa subjetividade, né, quando a gente pensa em saúde mental, como que o gestor, a liderança, o empregador, ele pode fiscalizar a saúde mental da sua equipe, saber se as pessoas estão de fato bem ou não, considerando todo esse contexto que tende a ser um pouco menos objetivo. Uhum. Veja, alguns fatores, alguns recursos são importantes para que a gente possa acessar, né, a saúde mental dos trabalhadores de forma mais precoce possível, para que a gente possa, né, adotar os recursos mais importantes e prevenir ou tratar o mais rápido possível, né? Um deles é a avaliação periódica em saúde do trabalhador, né, em saúde ocupacional. Então, empresas maiores precisam ter, né, um médico do trabalho vinculado e que tem, né, por função fazer essa avaliação, né, de screening, né, com todos os trabalhadores e com o ambiente de trabalho. Mas acho importante que a gente possa pensar, né, as lideranças no trabalho como pessoas que têm, né, uma possibilidade de observar as pessoas que estão, né, na sua equipe e, a partir disso, conseguir acionar ou, pelo menos, identificar fatores de risco ou fatores que são sinais de alerta para adoecimento. Isso inclui queda de produtividade sem uma explicação muito clara, absenteísmo. Né, o que é o absenteísmo, doutor? Absenteísmo são faltas no trabalho. Faltas, né, no trabalho. Pessoas que tinham uma regularidade de frequência no trabalho e que, por algum motivo, começam a faltar várias vezes, tá. Mesmo quando justificado, né, porque pessoas com adoecimento psíquico podem ser pessoas que têm sintomas físicos com muita frequência também e que procuram unidades de saúde regularmente e não acham uma causa muito específica para alguns sintomas. Isso pode, de alguma forma, estar relacionado com adoecimento psíquico. Pessoas
que, né, tem atrasos, pessoas que começam a ter problemas financeiros, né? E aí eu lembro nesse ponto de que problemas ou comportamentos relacionados com o consumo de jogos, de bets ou consumo de substâncias também pode estar relacionado, também são problemas de saúde mental e precisam estar, né, precisam ser acionados por isso. Portanto, esses 2 pontos são essenciais. Uma saúde, né, um departamento de saúde do trabalhador, né, com avaliação periódica de saúde dos colaboradores e lideranças que estejam também atentas a mudanças de comportamento. Observe que adoecimento psíquico ou um diagnóstico, né, de um transtorno mental tem como parâmetro, um dos parâmetros fundamentais, o prejuízo. Uma mudança de comportamento ou a experiência emocional que traz uma consequência negativa para o sujeito. Isso é um balizador entre, né, que estabelece a fronteira entre um sofrimento habitual, que todos nós sofremos, nos entristecemos, nos sentimos angustiados, com medo e assim por diante, dentro de uma faixa normal, e pessoas que experimentam isso de maneira persistente, intensa e que atrapalham naquilo que elas esperam ou que elas gostariam ou que espera-se que ela faça. E isso envolve o trabalho também, né, o desempenho laboral. Portanto, essa mudança pode significar adoecimento e é um sinal de alerta aí que nós chamamos de bandeira vermelha ou red flag para adoecimento, que entre pares nós podemos observar, mas a liderança tem esse papel estratégico também de estar atento a tudo isso e, mais do que punir, acolher um eventual sofrimento das pessoas. Eu insisto nisso sempre. O lugar do adoecimento é o lugar de acolhimento e não de punição. Punição ajuda muito pouco que as pessoas mudem o comportamento. Acolhimento, entendimento e responsabilização, isso sim traz um efeito favorável para todos nós, seja, né, em qualquer contexto de comportamento, das nossas famílias ao nosso trabalho. Sensacional. E doutor, ampliando um pouco mais essa nossa conversa, pelo que a gente falou até aqui, essas questões, como a gente conversava, são totalmente democráticas, não é? Todo mundo no ambiente de trabalho pode estar sujeito a um adoecimento mental em algum momento, então esse olhar tem que ser macro mesmo. Exatamente. Todos nós estamos sujeitos a adoecer de alguma forma, em algum momento da vida. Observe que a previsão, já para 2025, era de que 25% da população mundial tenha algum transtorno mental em algum momento da vida. Isso quer dizer que um quarto das pessoas no mundo todo poderão ou até deverão ter algum transtorno mental ao longo da vida. Isso quer dizer que, dentro dos contextos que nós trabalhamos, em que nós convivemos, grande parte das pessoas estão sujeitas, inclusive nós mesmos. Então, é preciso que a gente observe ou que estejamos atentos dos diretores aos trabalhadores comuns, regulares da empresa, sem diferença de remuneração, né? Quem é mais bem remunerado em relação a quem é menor, quem tem uma remuneração menor, quem tem uma formação mais complexa, de que pessoas têm uma formação com menos anos de formação acadêmica. Todo mundo está sujeito a adoecimento. Portanto, esse olhar multifacetado de todo mundo, olhando todo mundo é o melhor de todos. Porque lá da pessoa que recebe o diretor quando ele chega no trabalho, ele pode ser aquela pessoa que vai conseguir perceber que aquele diretor ele chega com grau de sofrimento, mas ele veste um personagem, performa muito bem durante o trabalho e ele vai se haver com o seu próprio sofrimento, muitas vezes muito intenso, quando retorna ao seu trabalho no final do dia. Então, isso é um fator importante também, que muitas vezes a gente chega no trabalho
e a gente até dá conta de fazer tudo que a gente precisa ou que as pessoas esperam que a gente faça, mas há um custo muito alto, há um custo exagerado. Isso também é sinal de adoecimento, né? E que se nós não tivermos assim, o refinamento do olhar para o outro, né, que pode estar presente em detalhes, nós vamos acabar perdendo isso e essas pessoas podem ter consequências cada vez mais graves, ter um agravamento cada vez maior do seu sofrimento e ter desfechos absolutamente indesejáveis. Portanto, olhar para todos, né, é fundamental. E a NR1, com essa atualização, fala sobre isso. Fala sobre atualização ou atenção da empresa como um todo para fatores ambientais, fatores sociais, interpessoais, que possam estar interferindo num risco de adoecimento naquela empresa. E, doutor, esses índices que a gente volta e meia ouve de aumento de afastamentos por transtornos mentais, aumento de incidência de diversos fatores, né, como a própria ansiedade, a depressão, o burnout no ambiente de trabalho. Sempre foi assim? E agora a gente está falando, talvez, de diagnósticos sendo feitos, de pessoas conseguindo externar que isso está acontecendo, de pessoas conseguindo identificar esse problema acontecendo, porque a gente vem quebrando um tabu a duras penas ao longo dos anos, no que diz respeito à mente, à saúde mental. Sempre foi assim, a gente tem uma incidência maior agora, porque a gente está num mundo muito corrido, com celular e cobranças e todo mundo tendo que ser multitarefa e fazer tudo junto ao mesmo tempo. Como que o senhor avalia? Sempre foi assim e agora a gente dá nome para as coisas, consegue perceber que elas acontecem, tem mais coragem de falar? Ou a gente está realmente num momento e numa geração em que se tem essa incidência muito maior por fatores diversos? Entendo que os dois fatores se somam. Tá. Eu acho que a diminuição do estigma para falar sobre adoecimento mental nos ajudou muito ao longo desses últimos anos para que a gente possa estar mais tranquilo, né, com as nossas questões emocionais, entendendo que elas não significam fragilidade, elas significam um desafio a ser atendido, né, e que nós temos tecnologias suficientes para poder lidar com isso, né? Claro, deixando muito também especificado essa diferença entre aquilo que é normal e aquilo que é patológico, para que a gente também não caia numa armadilha de começar a achar que todo sofrimento ele é indesejável ou ele é passível de tratamento. Veja que a maioria dos sofrimentos são próprios da natureza humana, os conflitos são próprios da existência humana, conflitos com a gente mesmo e com os outros. Portanto, passar por desafios emocionais e enfrentá-los faz parte do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, né? E a gente já sabe isso lá desde a infância e quando adultos a gente tem que resgatar isso também. Para a gente também não tornar o adoecimento algo ordinário, né? O adoecimento é sempre algo extraordinário, né? Algumas pessoas vão adoecer, não todas as pessoas, evitando radicalmente o que nós chamamos de medicalização da vida. Medicalizar é explicar a partir de conceitos médicos e conceitos científicos aquilo que é de ordem natural e humana, e também usar recursos medicamentosos de maneira excessiva para lidar com questões que são próprias da natureza humana também. Não é para acontecer nenhuma das duas coisas. Um dos riscos é o uso de medicações estimulantes para aumentar a produtividade, por exemplo, né? E que, né, regularmente eu me deparo com pessoas que me procuram no convívio pessoal ou até no convívio, né, no contexto profissional, em busca de medicações que vão torná-las mais atentas, mais concentradas,
mais engajadas, mais produtivas de maneira geral. E aí a gente esquece um pouco de que existe uma variação interpessoal e que nós vamos ter que nos haver com aquilo que nós não somos bons em tudo o tempo todo. Nós temos áreas de talento e temos áreas que outras pessoas vão ter talento que nós não temos e que nós vamos ter que lidar com essa frustração de não sermos perfeitos. E que tem dia que dá tudo certo, no trabalho tem dia que dá tudo errado. Exato. E faz parte do jogo. E a imperfeição faz parte do processo todo, né? Lá na psicanálise já diria sobre essa ferida narcísica que é a imperfeição, né? Nós temos uma tendência como seres humanos a querer nos olhar no espelho e sofremos muito com aquilo que nós não achamos que seja o ideal ou o perfeito. E todos nós vamos ter que nos haver com isso. Então, isso tudo faz parte também para que a gente não torne tudo um sofrimento ou uma questão. Mas é fundamental que a gente que a gente também não deixe passar aquilo que é sofrimento, aquilo que tá doloroso e que está sendo demais. Então, esse limite ele é tênue, né? Por isso que, né, o que eu chamei mais cedo de um letramento em saúde mental, um letramento em violência, um letramento em questões de gênero, um letramento em questões raciais também é importante. Daí que as empresas oferecerem para os seus colaboradores, né, oportunidade de entrar em contato com conteúdos que vão apresentar e que vão tornar isso tudo mais claro, é fundamental. Então, esse processo de educação em geral, em saúde e em outras questões, é fundamental para todos nós, né? E junto com isso, obviamente, esse olhar delicado, né, para cada um de nós, que eu estou reforçando aqui cada vez mais. Doutor, muito do que a gente faz e vive também nos momentos em que a gente está fora do ambiente de trabalho, muitas vezes interferem no que a gente vive quando a gente chega na empresa, né? Então, como a gente já pincelou aqui em alguns momentos da conversa, se a pessoa está passando por um problema pessoal grave ou por um problema financeiro, ou enfim, uma separação, algum problema com os filhos, tudo isso vai interferir no desempenho no trabalho, vai interferir na performance e na forma como você se comporta ali também. É difícil você virar essa chavinha, né? Agora eu entrei no trabalho, deixa eu esquecer aqui o que está passando em casa, agora eu saí do trabalho, deixa eu esquecer o que aconteceu também para não levar o problema para casa. Mas o que a gente pode fazer, todos nós, fora desse ambiente, quando a gente, de fato, termina a nossa jornada de trabalho, para que a gente consiga tornar o nosso momento livre um momento em que a gente possa muitas vezes aproveitar o nosso ócio e tudo bem, em que a gente entenda que está tudo bem parar e descansar também, ou muitas vezes assistir alguma coisa na televisão ou ler um livro sem que você tenha a cobrança de continuar ali ativo e ainda produzindo, e de modo que você consiga viver as suas delícias e as suas dores da vida pessoal também, se permitindo aproveitar esse momento para que no dia seguinte você esteja pronto para uma nova jornada. Mais do que estar tudo bem, é desejável que nós tenhamos esses espaços que são momentos livres, né? Para que a gente possa experimentar o ócio, experimentar uma perspectiva mais hedonista, né? De estar usufruindo daquilo que a gente gosta, de estar fazendo coisas pelo simples prazer que aquilo tem a nos oferecer e nos oferece. Isso é restaurador e importante, assim como é importante horas de sono adequadas, né, e momentos de que você vai consumir aquilo que te dá prazer, seja, né, literatura, seja ou não fazer nada até, né? Isso é necessário, isso é importantíssimo, para que a gente consiga ter uma vida tranquila, né? Uma vida que vai conseguir nos ajudar a enfrentar os conflitos de uma forma melhor. Pessoas que não têm horas de sono adequadas, pessoas que têm privação de sono, pessoas que não têm o hábito, né, de se dedicar ao lazer de alguma forma, são pessoas que normalmente lidam pior com os conflitos, que tendem a agir de maneiras mais impulsivas, de maneiras mais agressivas, e exatamente aquilo que nós estávamos dizendo que não é o desejado, que, portanto, traz menos eficácia para o processo. Então, nós precisamos, cada um de nós, entender
de que esses recursos eles fazem parte do processo de trabalho, né? E junto com isso estimular cada vez mais que nós possamos ter esses momentos, o que não quer dizer que nós não devamos nos dedicar ao trabalho o máximo que nós pudermos dentro do horário que nós estabelecemos e que nós escolhemos para o trabalho, ou que dentro do que está previsto, né, na nossa jornada e no nosso contrato de trabalho. E aí tem uma coisa importante, quando eu estou no trabalho e que eu consigo entregar um bom resultado e o máximo do que eu conseguir fazê-lo, eu consigo também fazer um fechamento no final do dia, né, e conseguir ir para minha casa até atento às questões do trabalho. O problema não é se preocupar com o trabalho ou planejar o que eu devo fazer no dia seguinte, assim por diante. O que nós não podemos é ficar aprisionados no trabalho, né? E esse aprisionamento é o que tem potencial de adoecimento, né? E aí, de novo, quando eu consigo uma equipe no trabalho em que eu trabalho cooperativamente, eu sei que o que eu deixei pronto vai ter continuidade. E quando eu chegar no dia seguinte no trabalho, bem, se eu sou o único responsável por aquela área, as coisas estarão organizadas, ninguém vai atrapalhar o que eu estou fazendo. Ou se alguém, né, se é uma continuidade, quem eu chegar lá também vai me deixar pronto e até melhor do que eu cheguei. Então, é esse trabalho cooperativo e respeitoso que nós temos que ter, que vai ajudar. Em relação ao ambiente fora do trabalho, é inevitável. Nós somos pessoas únicas. Nós não somos segmentados, né? Eu não sou, né, uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, assim por diante. Essas experiências e esses ambientes, eles estão coexistindo nas nossas cabeças e que vão influenciar mesmo. Mas se eu, como eu disse mais cedo no ambiente de trabalho, eu tenho, né, a capacidade ou tenho a disponibilidade de alguém que pode me ouvir e dizer assim: poxa vida, meu filho tem muito problema na escola, eu não estou sabendo o que fazer com isso está me atrapalhando porque fica, né, na minha cabeça o tempo inteiro, porque eu fico a todo tempo esperando que a escola pode ligar para eu buscar o meu filho e eu não poder sair do trabalho para poder fazê-lo. E aí o seu colega de trabalho ouve e diz: eu já passei por isso e comigo eu consegui lidar de uma forma ou de outra, ou mais do que isso. Não, eu sei que é muito difícil agora, mas isso vai passar. É reconfortante. E aí você diz: nossa, tem alguém que me entende. E tem alguém que, se a escola ligar para eu ter que buscar meu filho, eu posso dizer assim: você me cobre aqui rapidinho, porque você já passou por isso, você sabe como é. E aí eu consigo, na verdade, ter um alívio, uma tranquilidade de dizer: eu não estou sozinho, tem outras pessoas que se importam comigo. E isso é de uma beleza e de uma tranquilização que, assim, é impagável, né? É isso que eu espero quando eu falo do nosso compromisso ético de humanidade, que eu convido e convoco até as pessoas que estão nos ouvindo a assumirem mutuamente com os seus colegas de trabalho e com as pessoas com quem elas convivem. Maravilhoso, não tinha jeito melhor da gente terminar essa conversa, então, com o Dr. Tiago Blanco, ele que é médico psiquiatra, referência técnica em psiquiatria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também professor na Escola Superior de Ciências da Saúde no Distrito Federal. Doutor, muito obrigado pelo tempo, pela ótima conversa aqui neste Pod News. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Olha, obrigada a você pelo carinho da sua companhia também. Te desejo uma excelente noite. Até o próximo Pod News. SBT News, o fato como ele é.